Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. No relato da criação de Deus, a cada dia o registro bíblico se encerra com a própria avaliação de Deus. Era bom. Porém, no sexto dia de trabalho, quando Deus cria o homem, a avaliação que ele faz é muito bom. O capítulo 1 e o versículo 1, Deus cria os céus e a terra. É uma descrição de um processo organizado, onde Deus cria um ambiente singular para a vida, com a natureza e toda a vegetação que nós conhecemos. Após isso, a vida animal é criada pelo nosso Deus e, por último, o homem é criado à sua própria imagem e semelhança. No versículo 1 e capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos o verbo criar. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A palavra hebraica original aqui é bara, que tem um significado semelhante de criar algo ou alguma coisa a partir do nada. Deus é a causa de tudo que existe, pois tudo que existe só existe porque Ele criou. Ele originou tudo que há. No capítulo 1 e versículo 5, diz: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Alguns cristãos vão debater acerca da palavra dia nos relatos da criação. Alguns acreditam que o dia aqui é usado de maneira a indicar uma era. Outros, observando também a palavra tarde e manhã, concluem que o significado é literalmente o dia de 24 horas. Mas mesmo assim ainda existe um debate sobre isso. Os dias de 24 horas seriam consecutivos ou haveria um espaço de tempo entre cada dia? Na revelação divina, através das escrituras sagradas, Deus ele não se preocupa em satisfazer a nossa curiosidade em relação a isso. Porém, a Bíblia nos encoraja pela fé. Quando o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, ele diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando nós olhamos para o relato da criação em Gênesis, nós não devemos olhar para aquilo que é material, e sim para aquilo que é imaterial. Quando nós contemplamos a obra de Deus, não devemos olhar para a criação, e sim para o Criador. Nada deve nos distrair do reflexo de Deus que vimos em tudo que Ele criou. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3 e versículo 6 do capítulo, nós encontramos uma outra palavra em destaque. A palavra haja, quando ele diz haja luz e houve luz, haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Todos, exceto um dos atos da criação de Deus, foram realizados pelo simples expediente do proferir da palavra haja. O salmista, quando começa a refletir sobre esse mistério, sobre essa realidade da criação de Deus, ele diz no Salmo de número 33 e verso de número 9: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Glória a Deus. Os ecos da criação de Deus ainda são ouvidos na criação que passou a existir. No Salmo 19, verso 1, diz a palavra de Deus: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. O apóstolo Paulo também reflete sobre a criação divina quando ele argumenta que os seres humanos se desviaram da vontade de Deus, se desviaram do próprio Deus. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo de número 1 e versículo 20 e 21, ele diz: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Mesmo contemplando toda a criação de Deus, muitos ainda se dizem ateus, muitos ainda relutam em glorificar que haja um Deus todo-poderoso, Criador, e não reatribuem a Ele toda a criação. Mas Paulo alerta que Deus se revela através da sua criação, que eles são inexcusáveis, imperdoáveis, sem desculpa.
Quando nós contemplamos a criação de Deus, quando nós contemplamos a natureza, quando nós contemplamos os animais, as estrelas do céu, quando nós contemplamos a fragrância de uma flor, nós sentimos Deus, o Criador de todas as coisas, se comunicar e comunicar a sua grandeza, a sua criação. Tudo o que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é agradável, tudo que Deus fez é benéfico. Deus criou o universo com um objetivo específico. Da maneira como o universo foi criado originalmente, foi construído para revelar a glória de Deus. Porém, após a tragédia do pecado, a criação ela deturpou-se. Mas ainda assim, é possível contemplar a beleza e a grandeza que Deus investiu na criação. E se deparando com tamanha grandeza, só nos resta, igual o salmista, glorificar ao nosso Criador, como no Salmo 111, verso 1 ao 3, quando ele diz: louvai ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. A sua obra tem grande glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.